Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma imersão na vida e obra de Viktor Frankl. Hoje eu quero apresentar para vocês o livro da bela Rebecca Hertz, A Herança Judaica na Vida e Obra de Viktor Frankl. Esse livro. A autora é psicóloga com formação em psicologia clínica, especialização em logoterapia, e atua no ramo empresarial. Nasceu em 1950, na cidade de São Paulo, no bairro judaico do Bom Retiro, onde teve uma educação judaica, e ela é discípula de Viktor Frankl. Apaixonada pela logoterapia, que é uma psicoterapia centrada no sentido da vida, partindo do pressuposto de que o homem é basicamente um ser em busca de sentido. Bela Rebecca aprofundou-se na logoterapia, percebendo uma forte base na filosofia judaica e pesquisando a vida e os antecedentes de Frankl. Pode afirmar que ele viveu e faleceu como um judeu convicto. É interessante essa obra porque realmente é uma pesquisa bem importante, ela vem bem documentada. As pessoas que se interessam pela logoterapia precisam, conhecer Viktor Frankl e desejam e têm essa curiosidade. E como a vida e obra de Viktor Frankl elas se fundem, é uma coisa só, se precisa ter toda essa passagem, E eu quero relatar para você do início, da vida. Então, Viktor Frankl lá após ali a Primeira Guerra Mundial, a família Frankl conheceu a pobreza e a fome. Com 11 anos, Frankl saía de casa às 3 horas da manhã para ficar na fila do mercado, para sua mãe, para comprar pão. E depois vinha para casa para ir para a escola, mesmo no inverno. Ele era um bom aluno, mas frequentemente lento e centrado em seus próprios interesses. Seu corpo era pequeno e raquítico, bem diferente dos irmãos. Como alpinista, desafiou suas aparentes limitações físicas. Era alegre e bem-humorado e gostava de contar piadas. Isso reverberou durante toda a sua vida. No começo da adolescência, gostava de discussões com os colegas sobre grandes pensadores, novas ideias da filosofia e psicologia. Ele era muito precoce, Viktor Frankl. À noite assistia aulas de psicologia para adultos. E aos 13 anos, numa aula, no mesmo colégio que Freud estudou, o professor de ciências naturais falou que a vida não era nada mais do que um processo de oxidação e combustão. Viktor Frankl ouvia aquilo, enfrentando o professor, e na época, já era grande coisa. Senhor, se é assim, qual pode então ser o sentido da vida? Já com 14 anos, lia sobre filosofia e psicologia e fisiologia. Centrava sua atenção em algumas questões e deixava de lado as notas da escola e algumas matérias. Com 15 anos, começou a filosofar por si mesmo. Entre 15 e 16 anos, fez uma conferência sobre o sentido da vida, desenvolvendo 2 dos seus pensamentos. Olha só, nós estamos falando de um jovenzinho de 16 anos. Primeiro, não devemos perguntar pelo sentido da vida, porque somos nós mesmos pela vida interrogados. Segundo, o sentido último transcende a nossa capacidade de compreensão, na qual somente podemos crer. Com 17 anos escreve um texto sobre a origem da mímica afirmativa e negativa, enviado a Freud, que o publicou no Jornal Internacional de Psicanálise. 17 anos. O jovem Viktor começou então a perceber o niilismo e o reducionismo como uma ameaça, não só para seu próprio ser, como para a sociedade. Porque na época existia uma corrente de existencialismo muito forte, e aí ele se preocupou com isso, ele quase que entrou. Mas o que ele fez? Então ele aproximou-se
dos existencialistas mais positivos e otimistas. E quem eram esses, né, filósofos? Martin Heidegger, Gabriel Marcel, Karl Jasper, Martin Buber e Max Scheler. Com 19 anos, em 1924, inicia seus estudos em medicina na Universidade de Viena. Aos 21 anos, estudante de medicina, fez um discurso sobre o sentido da vida, sobre o suicídio e sobre a sexualidade para a juventude da época. Olha o quanto de bagagem ele já tinha aos 21 anos e já frequentava o curso de medicina. Participou e foi excluído da Associação de Psicologia de Adler. Foi vice-presidente da Associação Acadêmica para a Psicologia Médica, que tinha Freud como assessor. Nessa associação, deu uma conferência em 1926, com 21 anos, falando de logoterapia pela primeira vez, diante de um público acadêmico. Ali, com 21 anos. E questionam hoje os logoterapeutas, acham que a vida de Frankl ela partiu depois dos campos de concentração. E não. Frankl tem toda uma história até chegar lá. Até chegar no momento dele ser deportado, ele e família, para os campos de concentração. Com 24 anos, Frankl criou 3 categorias de valores. Olha só. Ou seja, as 3 possibilidades de encontrar sentido, que é o que nós vimos na obra dele, hoje, que é uma ação que realizamos ou uma obra que criamos. 2. Uma vivência ou um encontro de amor. 3. Transformar o sofrimento em uma conquista humana, mudando nossa atitude diante do sofrimento. Esses dados eles foram extraídos tanto desse livro, que nós estamos contextualizando, quanto da revista da Associação Brasileira de Logoterapia e Análise Existencial. É um artigo da Marina Lemos da Silveira, do Instituto de Educação e Cultura Viktor Frankl. A Bela Rebeca vai nos trazer, ela vai falar ali da vida de Viktor Frankl, que nós relatamos, Logoterapia, a terceira escola de psicoterapia de Viena, lá na página 26, influências filosóficas, que nós também falamos ali, lá na página 27, Análise Existencial de Frankl. É bem completo esse livro, ele é até relativamente pequeno, o livro, trazendo muita informação para essa nossa imersão. A religião para Freud e Adler Jung, a religião para Frankl e a logoterapia e seu conceito na atualidade, valores na logoterapia, pensamentos existenciais de Viktor Frankl, e depois ela entra lá nos fundamentos e valores da tradição judaica, ela vai nos explicar o que são fundamentos e valores, vai falar da Cabala, do chassidismo, vai falar da ligação entre Rebbe e o Frankl. Rebbe é um líder espiritual judaico. Vai falar do pensamento de Frankl e o judaísmo, correlações possíveis. Aos 22 anos, fundou um jornal intitulado Der Mensch im Alltag, que é O Homem na Vida Cotidiana. Como ele era articulado, como ele buscava com tanta sede os seus projetos e configurava a realidade, né? Ele materializava o que ele queria. Seguindo aqui da vida, do currículo de Viktor Frankl, que nós somos até na época, no final dos 21 anos, depois aqui com 22 ele já fundou esse jornal, aí depois, em 1929, trabalhou no Hospital Rothschild, que atendia somente judeus. Ali já está bem tensa a situação da Segunda Guerra Mundial já, né? A Europa já estava quase que completamente tomada, e eles já estavam prestes a serem levados para os campos de concentração. Frankl, recém-casado com Tilly Grosser, que era enfermeira-chefe, recebeu um visto para ir para os Estados Unidos. Essa passagem aqui é bem interessante, e eu quero ler essa citação para vocês, porque Viktor Frankl casou, e ele já tinha, né, certa fama por todo o trabalho, a história que ele já vem fazendo, e ele ganhou, como vários outros pensadores da época, ganharam um visto dos Estados Unidos para irem para lá, né, e escaparem do infortúnio da Segunda Guerra Mundial, de serem presos, serem levados, deportados para
para os campos de concentração. Então ele recebe esse visto. Mas aí olha só o que ele comenta. Tinha que me apresentar ao consulado para firmar o visto. Fiquei desconcentrado, pois deveria deixar meus pais, já idosos, sabiam o destino que os esperava. A deportação para os campos de concentração devia decidir se eu os abandonava à própria sorte, pois o visto era só para mim e para minha esposa. Saí um pouco antes para caminhar. Queria um sinal do céu. Ao voltar para casa, encontrei um pequeno pedaço de mármore posto sobre a mesa. Que é isso? Perguntei a meu pai. Isto encontrei num monte de escombros, que era da sinagoga, que fora queimada. É um pedaço de tábua dos 10 mandamentos. Se te interessa, posso lhe dizer qual é o mandamento, que é esta sigla em hebreu, que se encontra ali gravado. Qual é? Diz Franklin. Insisti ao meu pai. Então, me deu a resposta. Honra o teu pai e a tua mãe, para que viva muito tempo na terra. Franklin resolveu ficar com seus pais e rasgou o visto. Por causa do seu trabalho, conseguiu ter mais um ano antes de ser deportado aos campos de concentração. Isso, na época da guerra, representava muito. E aí segue e se aprofunda. Esse livro é muito interessante. Ele traz também, ele vai trazer ali as concepções do tratamento logoterapêutico que é indicado para as neuroses. Fala das técnicas, lá na página 32, fala há um total de 5 técnicas mais utilizadas na logoterapia, que são elas: a intenção paradoxal, a de reflexão, o diálogo socrático, a apelação, técnica do denominador comum. É um livro bem interessante, que nos deixa mais íntimos de Viktor Frankl. A gente precisa ler para continuar nessa imersão. E até o próximo vídeo. Grande abraço.